Bem-vindos, meus irmãos, meu povo de Deus, a mais um episódio onde mergulhamos nas profundezas das histórias que moldaram a fé e a compreensão humana sobre o divino e o moral. Hoje, vamos explorar uma das narrativas mais intrigantes da história bíblica: a transformação de um rei poderoso em uma besta. Sim, estamos falando de Nabucodonosor II, o grande rei de Babilônia, cujo reinado foi marcado por conquistas e esplendores, mas também por uma lição divina que ecoa através dos tempos. Nabucodonosor, um nome que ressoa com poder, mas também com um aviso solene. Este monarca, cujas realizações poderiam ter sido suficientes para inscrevê-lo nos livros de história como um grande construtor e guerreiro, enfrentou um destino que poucos poderiam imaginar. De governante absoluto a um estado bestial, vagando pelos campos como um animal. O que leva um rei ao ponto de ser transformado em uma besta? É uma história de orgulho e soberba, mas também uma de redenção e entendimento. Acompanhem enquanto desvendamos como o coração de um rei foi testado e o que todos nós podemos aprender com sua queda e sua ascensão. Este não é apenas um conto de antigamente, mas uma reflexão sobre o poder, a responsabilidade e a humildade necessária para verdadeiramente liderar e viver. Eu sou Ravi, o Revelador. Nabucodonosor não era apenas um rei, era uma lenda em sua própria época. Ascendeu ao trono de Babilônia em um período em que o mundo antigo estava repleto de conflitos e mudanças. Sob seu comando, Babilônia floresceu, transformando-se em uma das maiores cidades do mundo antigo. As imponentes muralhas que protegiam a cidade, as majestosas portas de Ishtar e os lendários jardins suspensos são testemunhas de sua visão e determinação. Este rei não apenas construiu estruturas físicas que desafiavam os limites da engenharia da época, mas também expandiu o império, consolidando o poder babilônico sobre vastas regiões da Mesopotâmia e além. Seu domínio estendia-se, alcançando vitórias que garantiram sua fama através dos séculos. Mas o que torna Nabucodonosor uma figura tão fascinante não são apenas suas conquistas militares e arquitetônicas. Era sua percepção de si mesmo como um deus entre homens, um governante cujo poder emanava não só de sua linhagem real ou de sua habilidade militar, mas também de sua crença na própria divindade. Esse senso de predestinação e poder incontestável pavimentou o caminho para os eventos extraordinários que eventualmente desafiariam sua visão de mundo e sua sanidade. À medida que Babilônia se elevava, assim crescia o orgulho de Nabucodonosor. Ele não apenas se via como o arquiteto de um império, mas começou a crer que sua própria mão havia tecido o destino de um dos maiores reinos da Terra. Cada vitória, cada conquista, cada maravilha construída sob seu reinado era vista como um testemunho de sua singularidade e supremacia. Nabucodonosor olhava para as imensas estátuas de ouro, as largas ruas pavimentadas e os imponentes templos que pontuavam Babilônia e via neles reflexos de sua própria glória. Com o tempo, essa visão começou a obscurecer a verdade de que seu poder era um mandato, uma concessão que, como todas as coisas sob o céu, poderia ser revogada. Em um dia fatídico, diante da janela de seu palácio, Nabucodonosor proclamou em alta voz para todos ouvirem: "Não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real, pelo poder de minha força e para a glória de minha majestade?" Essas palavras, carregadas de um orgulho quase divino, ecoaram não apenas através dos corredores de seu palácio, mas subiram aos céus, onde foram ouvidas por ouvidos que não perdoam a arrogância. O rei falava como se ele próprio fosse um criador de mundos, um rival dos deuses, um ser além da mortalidade e das limitações humanas. Esse não era apenas um deslize de vaidade, era um desafio à ordem cósmica. Uma falha que só poderia ser corrigida por uma lição de humildade tão dramática quanto o orgulho que a necessitava. Essa autoexaltação marcou um ponto de inflexão. Nabucodonosor não sabia, mas havia selado seu destino com aquelas palavras. As rodas do julgamento divino começaram a girar, preparando-se para lembrar ao rei que, por maior que se possa pensar ser, ninguém está acima das leis eternas que governam reis e cosmos. Em meio ao esplendor de seu reinado e à sombra de seu orgulho crescente, uma noite perturbadora trouxe a Nabucodonosor um sonho que abalaria os alicerces de sua autoconfiança. Ele viu uma grande árvore, cuja copa tocava o céu e era visível até os confins da terra. Esta árvore era forte,
com belas folhas e abundante em frutos, servindo de abrigo para as criaturas do campo e para as aves do céu. No entanto, em seu sonho, uma voz celestial ordenou que a árvore fosse cortada, suas folhas e frutos dispersos, deixando apenas o tronco com raízes na terra, amarrado com ferro e bronze. O terror do rei cresceu quando a voz declarou que o mesmo aconteceria com ele, para que os viventes soubessem que o Altíssimo domina o reino dos homens e o dá a quem quer, e constitui sobre ele até o mais baixo dos homens. Desesperado por compreender essa visão aterradora, Nabucodonosor convocou os sábios de Babilônia, mas nenhum pôde interpretar o sonho. Foi então que Daniel, conhecido por sua fé inabalável e por sua capacidade de interpretar sonhos, foi chamado à presença do rei. Daniel, com a serenidade de quem conhece a verdade mais profunda, revelou ao rei que o sonho era uma advertência divina. Ele explicou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor, cujo reino havia crescido grande e forte. No entanto, devido ao seu orgulho desmedido, ele seria derrubado de sua alta posição, viveria entre os animais selvagens e comeria grama como os bois, até que reconhecesse que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os concede a quem deseja. Nabucodonosor ouviu, mas o coração humano muitas vezes esquece as lições mais severas quando elas são mais necessárias. A sombra do sonho ainda pairava, mas seria suficiente para mudar o curso de seu destino? Apesar do aviso severo entregue por Daniel, Nabucodonosor continuou a viver em sua pompa e arrogância. Mas, como todas as verdades divinas reveladas, a profecia tinha um tempo determinado para se cumprir. Passado um ano, enquanto o rei passeava pelo alto de seu palácio e refletia sobre a grandeza de Babilônia e seu próprio poder como seu criador, uma voz celestial ressoou, anunciando o início de sua queda. De repente, o rei foi acometido por uma loucura que o afastou dos homens. Nabucodonosor foi expulso de sua própria cidade, forçado a viver como um animal. Suas unhas cresceram como as garras de um pássaro, e seus cabelos se assemelhavam às penas de uma águia. Ele pastava grama como um boi, e seu corpo estava molhado pelo orvalho do céu. Lá estava ele, o grande rei, reduzido à condição mais humilde possível, vivendo sem abrigo ou conforto, um testemunho vivo da soberania de Deus sobre os orgulhosos. Durante esse tempo selvagem, Nabucodonosor experimentou a vida desprovido de qualquer traço de humanidade ou realeza, totalmente subjugado às forças da natureza e à misericórdia divina. Ali, entre os animais do campo, aprendeu sobre a fragilidade da existência humana e sobre a verdadeira grandeza, que não reside em títulos ou construções, mas no reconhecimento e reverência ao poder supremo que governa todas as coisas. Essa transformação radical não foi apenas uma punição, mas também uma oportunidade de purificação e aprendizado, um tempo para quebrar o orgulho e restaurar a compreensão da sua verdadeira posição no universo, não como um deus, mas como um mortal sob o domínio do Altíssimo. Após um longo período vivendo como um animal, o coração de Nabucodonosor finalmente se abriu para a verdade que havia resistido por tanto tempo. Com o olhar elevado aos céus, uma clareza inesperada emergiu em sua mente perturbada, e o rei despojado compreendeu finalmente que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, concedendo-o a quem deseja. Neste momento de profunda humildade e reconhecimento, a sanidade de Nabucodonosor foi restaurada. Ele olhou para suas mãos, uma vez mais humanas, e para a Babilônia, que continuava de pé, majestosa, mas não mais como um símbolo de seu próprio poder, e sim da misericórdia e da graça divina. O rei, então, foi restaurado ao seu trono, mas o homem que voltou ao palácio não era o mesmo que havia deixado. Sua arrogância havia sido substituída por um espírito de gratidão e reverência. Nabucodonosor proclamou abertamente sua fé no Deus que pode humilhar os que andam na soberba. Seu governo, que uma vez foi marcado pelo despotismo, transformou-se em um exemplo de justiça e clemência. O rei implementou políticas que refletiam seu novo entendimento sobre liderança. Uma liderança que serve, protege e reconhece a origem divina de toda a autoridade. Essa mudança não apenas redefiniu o reinado de Nabucodonosor, mas também deixou uma mensagem perene para todos os líderes e povos: que o verdadeiro poder não reside na subjugação dos outros, mas na capacidade de governar com humildade e justiça perante o olhar atento de Deus.
Meus irmãos, meu povo de Deus, enquanto concluímos nossa jornada através da vida e transformação de Nabucodonosor, refletimos sobre as poderosas lições entrelaçadas em sua história. Vimos como o orgulho pode levar até mesmo o mais poderoso dos reis a uma queda devastadora, e como a verdadeira redenção surge através do reconhecimento da soberania divina e da própria vulnerabilidade. Nabucodonosor, de um monarca inabalável a um ser humilhado entre as bestas, e então a um líder renovado, nos mostra vividamente que nenhum poder terreno é absoluto e que todos estamos sujeitos aos decretos do Altíssimo. A sua história é um lembrete solene e necessário da importância de vivermos com humildade, reconhecendo que nossa verdadeira força e liderança devem estar alinhadas com os princípios de justiça e reverência diante daquilo que é maior do que nós. Continuem a caminhar na luz e na sabedoria que só podem ser encontradas quando colocamos nosso orgulho de lado e olhamos para os céus com corações abertos e dispostos a aprender. Eu sou Ravi, o Revelador, e te espero no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. E até lá!